pessoal, chegamos aqui para mais uma aula de costura criativa. Eu sou a Aline Rogério e na aula de hoje trago para vocês, olha que coisa mais linda, gente. Essa necessaire, uma necessaire arredondada, né? Eu nomeei como cilindro, necessaire cilindro, olha que coisa mais linda e fácil de fazer. Aqui eu coloquei uma alcinha, que é opcional, pode colocar alça ou não, vou colocar só o puxador aqui. E é uma necessaire, gente, com um tamanho bem legal para viagem. Dá para guardar bastante maquiagem, produto de higiene pessoal, shampoo, condicionador. Dá para fazer modelo masculino, só mudando aí o tema do tecido, né? Então é uma peça muito linda, fácil de fazer e vendável aí para vocês venderem bastante. Quero já chegar convidando você a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrita. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Se você é inscrita, se não for, clica aí em inscrever-se e depois clica no sininho e escolha a opção receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova aqui no meu canal, que tem aula toda semana, você vai receber uma notificação do YouTube para vir assistir, tá bom? Então, pessoal, primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, tá? O molde é da parte redonda. Esse aqui é o molde, tá bom? Então tá aqui na descrição o link para vocês baixarem o molde. Baixa, faz a impressão na configuração padrão ou tamanho real e essa parte aqui é um círculo. Se você não tem impressora, procura aí na cozinha uma tampa de panela, uma tampa de vasilhinha, de tupperware, uma coisa que tenha tamanho de 16 por 16, tá? Você medindo assim, ó, daqui pra cá 16, entendeu? E daqui aqui 16. Essa é a medida do círculo, tá? Então, baixou o molde, você vai recortar em cima do risco para usar esse círculo aqui para cortar os materiais. E aqui embaixo do molde tem a medida do corpo, que eu também vou falar aqui a medida aqui para vocês, tá? Então, pronto. Então, pessoal, depois que você baixou o molde, recortou, você vai cortar 2 vezes no tecido principal. Eu estou usando este borboletinha, é um tecido digital da Fuxico Fricotes, tá? Cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, que eu usei esse, gente, olha, ele é todo craqueladinho, ele é o composê mesmo, da mesma coleção desse daqui, e ficou lindo. E 2 vezes na manta R2. Aqui, para adiantar, coloquei o tecido principal as 2 vezes sobre a manta, passei o ferro, uma costurinha em volta, coloquei o tecido do forro do outro lado, passei o ferro, uma costura em volta. Então, ele ficou assim, adiantadinho, tá bom? E a parte do corpo, que tem a medida no molde, é 23 centímetros por 49, tá? 23 centímetros por 49. Essa medida aqui eu cortei uma vez no tecido principal, era para ter uma vez no forro, que eu deixei. Meu Deus, será que eu não cortei o forro? Tá, já eu vejo. Uma vez no tecido principal, essa medida, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2. Para ela ficar firminha, melhor que seja manta R2, tá? Aqui coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta. Aqui, 25 centímetros de zíper, ele é um pouquinho maior mesmo aqui, que a largura para sobrar uma pontinha de cada lado pra gente colocar. Eu coloquei 2 cursores, tá? Vou colocar nessa também 2 cursores, se quiser colocar um, aí eu vou usar 2 cursores de borboletinha combinando aqui. E a alça tem 26, de 26 a 27, deu quase 27, tá? 27 centímetros de alça chique fina, essa fina é de 20 milímetros. E além desses materiais, nós vamos precisar, vou achar aqui, de viés para fazer o acabamento interno, bem simples de fazer, mais ou menos 1,10 m de viés, tá? 1,10 m, dá para vocês fazerem um acabamento. É isso que nós vamos precisar de materiais para costurar. Agora eu tenho que achar o forro. Sabe por quê? Eu lembro que eu cortei. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Onde foi parar?
jogado no lixo? Não, gente. Ah, acho que botei aqui na minha gaveta. Aqui, ó. Tem uma gaveta aqui só pra botar bagunça, sabe? Eu achando que era retalho, aí tá ele aqui mesmo. Meio amassadinho, mas tá. Então tá aí o nosso forro e vamos começar a costurar, tá? Temos os kits de materiais. Eu montei 4 modelos para vocês dessa aula de hoje da Necessaire cilindro. Então o kit de materiais é assim, ó. Vai o tecido principal, digital, tecido de forro, tricoline 100% algodão, o viés, 2 cursores, o zíper, a alça, a manta e vai a página do molde assim, ó, impresso dentro do pacotinho para vocês fazerem, tá? Então tem tudo o que precisa para fazer a Necessaire, não precisa comprar nada separadinho. Então olha que lindinho. Esse aqui com a estampa de borboleta vai com 2 cursores de borboleta. Aí tem o rosinha da coleção, esse tecido chama Devaneio. Tem o rosinha, mesma quantidade de materiais, só muda a cor, que é da Necessaire que eu mostrei no início do vídeo. Vai com 2 cursores douradinhos, um coração e um vazado, tá? Aí vou ter as 2 opções aqui, ó. Esse Floral Glamour. O Floral Glamour vai com 2 cursores de flor, todos eles vão com molde, tá, gente? E esse Floral 3D, que é a coisa mais linda, também tem uns detalhes dourados. E aí aqui nele eu coloquei 2 cursores dourados, uma estrela e outra esse pingo com strass, tá? Então tem essas 4 opções de kits de materiais que vocês podem comprar lá no meu site. O site é www.alinerogério.com.br. O link está aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube e para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram, certo? Tem o cupom de desconto para a aula de hoje, é Aline Rogério. Meu nome, tudo junto e todo minúsculo, tá? Aline Rogério, grudadinho, tudo com letra minúscula para você ter 5% de desconto. Gente, é o seguinte, ontem eu fiz várias promoções nos stories do meu Instagram. E sobrou algumas unidades de produtos que estavam em promoção e eu vou manter hoje só para vocês que estão assistindo a live, tá? Não vou divulgar nas minhas redes sociais essas promoções, tá bom? Então se liguem, você que está assistindo esse vídeo, até a meia-noite de hoje, domingo, você pode aproveitar vários produtos com desconto, com valor promocional, tá? Tem bastante produto com desconto no site, vamos lá dar uma olhadinha. 10% de desconto para quem fizer a sua compra com pagamento de Pix e usando o cupom de desconto Aline Rogério tem mais 5% de desconto, somando então 15%, tá? 10% de desconto no Pix, tá bom? Que mais? Aí tem uns kitzinhos que eu montei especialmente para vender esse final de semana. Kit de alça de listra, cada alça dessa tem 1,5 m, porque ou dá para você fazer alça transversal ou alça de mão, alça de ombro, tá? Então olha que lindo que tá, gente. Então esse tem 1,5 m, que é de listras e tem a cor lisa de 30 milímetros, também 1,5 m de cada cor. Tem a de 20 milímetros também. E tem aqui, ó, kitzinho de ferragem, vocês pediram bastante para me montar. Eu montei kitzinho de ferragem, vai tudo junto no banho níquel, ouro velho e dourado. Com esse kit de ferragem dá para fazer 6 alças transversal, tá? Com regulador, mosquetão e meia argola. Outra coisa também que é só hoje, brinde especial. Hoje, as compras feitas hoje acima de R$100 vai ganhar um tecido digital, tá, gente? Digital é top de linha, né? Um tecido no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, ó, grande, tá? Dá pra fazer, se for necessário dessa aula, dá pra fazer uma, se for necessário menor, dá pra fazer 2, dependendo do modelo de bolsa, dá pra fazer uma bolsa, tá? Então vai aí de brinde pra vocês hoje, nas compras acima de R$100 em produtos, sem contar com frete, um tecido digital de brinde, valendo somente hoje, domingo, certo?
Montei kitzinho de viés poá, que é aquele de bolinha. São 8 cores, cada cor vai 2 metros enroladinhos assim, ó. Tá? E todos estão com desconto, viu, gente? Ó, a caixa de tela vôlei, que é nosso sucesso de venda no site. Além do desconto no Pix, além do desconto com o cupom de desconto, os produtos estão com valor promocional. Amanhã, segunda-feira, eu vou voltar eles todos pro valor normal, tá? Tem caixinhas. A minha tesoura preciosa tá na promoção também. Caixinha da felicidade com estampas infantis, ó, personalizadinha. Essa daqui, gente, eu só tenho 4 caixinhas restantes, tá bom? Porque era ponta de estoque. Se vocês quiserem ver as estampas todas certinhas, lá no site tem a primeira foto, que é assim da caixinha, você passa o dedo assim, desliza pro lado, vai aparecer a foto dos tecidos todos abertinhos para vocês verem as estampas, tá? E tem essa outra caixinha aqui, que é só tecidos tricoline florais. Essa aqui também... Desculpa, gente. Essa aqui eu tenho 3, tá bom? Então, além desses, gente, tem vários outros produtos lá em promoção. Aqui eu não trouxe tudo aqui para mostrar para vocês, não ia ficar fazendo só uma live de venda. Mas entrem no site depois da live e dá uma olhada em todos os produtos. Ó, aproveitem, então, 10% de desconto no Pix, brinde especial, tecido digital, produtos em promoção. Tá bem propício para vocês aproveitarem, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui a costurar a nossa peça, que é super simples e rápida. Para quem tá me assistindo no Instagram, se achar que a tela tá muito estreita, porque não dá para mostrar o material todo, vai lá no meu YouTube, digita lá, Aline Rogério, vai aparecer meu YouTube e eu estou ao vivo lá. E lá a tela é maior, tá bom? Então aqui, ó, vamos começar. Estou aqui com o meu tecido principal já estruturado. Eu vou pegar o meu zíper e vou destacá-lo. Deixa eu ajeitar. Destacou o zíper, a gente vai colocar um na beiradinha de cá, dentinho do zíper de frente para a estampa e passa a costura. Tem que ligar a máquina, né, gente? Aí, uma costura de segurança, só para segurar o zíper aqui. Então, costurei de um lado e agora vou costurar do outro aqui, ó. Mesma coisa, dentinho de frente para a estampa. Então, ficou assim, ó. Certo? Feito isso, a gente vai pegar o forro, tecido de forro. Vou colocar a estampa do forro de frente para o tecido principal, bem alinhadinho, que agora a gente vai passar outra costura. Uma aqui e outra aqui. Dos dois lados, vou virar para o lado direito e passar uma costura de meio pé de máquina aqui na beiradinha para rebater. Uma de cá e outra de cá, dos dois lados. Pronto. Aqui, gente, as laterais, para esse forro não ficar solto, eu vou passar uma costura nas duas laterais, é bem na beiradinha, tá? É só para segurar o forro. Costurou tudo. Então, aí ficou o forro presinho aqui. Agora, nós vamos colocar o cursor. No caso, os cursores, né? Porque eu vou usar 2. Assim. Então, vou pegar aqui a tesoura, junta aqui as pontinhas. De um dos lados, você corta um pouquinho o dentinho do zíper. Alinha bem aqui o material, ó, desse lado tem que ficar bem certinho com o outro.
Sai daí, John. Olha o John querendo subir na janela. Curioso. Gato fofoqueiro, né, gente? Sai daí. Ó, nem ficou retinho. Vou tirar e pôr de novo. Sai, 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 sai. O primeiro lado dando certinho, aí depois o outro vai dar. Pra ficar bem retinho. Aí, ó, tá? Retinho, vou trazer o cursor até aqui no meio. Virou. E aqui eu vou colocar o outro. Aí, olha. Os dois juntinhos aqui no meio. A gente precisa virar pro lado avesso, tá? Mas antes de virar, eu vou fazer uma costurinha bem pequenininha aqui, ó, no início e final do zíper, tá? Porque é para quando a gente for virar pro lado avesso, o zíper não abrir, tá? Pronto, virou. Aí, eu até esqueci de falar isso aqui na hora dos materiais, gente. Um quadradinho para fazer de puxador. Tem tamanho de 8 por 8, tá? Vou dobrar ao meio. Ou você pode passar o ferro ou vincar com a unha. Abriu, dobrou as duas pontinhas, encontrando aqui no meio. E dobra mais uma vez. Aí ficou assim. Vou passar uma costurinha na lateral de cá e outra do outro lado. Passou a costura, vou dobrar ele ao meio, juntando pontinha com pontinha, mais uma costura aqui na ponta. Aí, venho, corto. Tô cortando só a beiradinha, tá? E aí, eu vou colocar esse puxador em um dos ladinhos do zíper. Em um dos lados vai ser puxador, no outro alcinha, tá? Então, ó. Pega o puxadorzinho, sobrepõe bem em cima aqui, ó, do início do zíper. E passa uma costura. E ficou assim, ó. Ó. Tá? Ó, o pessoal do Instagram, ficou assim. Certo? Aqui a gente precisa marcar o meio para fechar necessário. Então, segura bem certinho aqui no zíper. Bem retinho. Dá um pique pititico aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Deixa do ladinho aqui. Vou pegar. Ó, gente, agora, uma coisa muito importante para poder ficar bem certinho nesse certo. Certifique-se de que as duas partes redondinhas estão do mesmo tamanho, tá? Então, conferiu, tá do mesmo tamanho, beleza. A gente vai, em uma delas, marcar os 4 cantos, que é aonde eu vou colocar a alça, tá? Então, ó, dobra bem ao meio, certinho, um pique aqui e um aqui, pititico. E agora dobra aqui, ó, junta pique com pique, esticou, um aqui e outro aqui. Então, ficou marcadinho nos 4 cantinhos. Vou pegar minha alça, uma pontinha da alça vai aqui, ó, em cima de um dos piques. Vai e volta no retrocesso. A outra pontinha vai no pique que tem em frente aqui, onde a gente já costurou. Tá? E ficou assim. Essa alça vai só em um dos lados, tá bom? O outro lado, a gente precisa fazer pique só em cima e embaixo. Não precisa fazer 4. Porque esse aqui não vai alça, né?
Tá bom. Agora, pessoal, antes de nós, de fato, colocarmos aqui as duas rodinhas, nós vamos medir, tá? Nós vamos medir para ver se tá tudo certinho ou se precisa fazer alguma alteração antes de já ir costurando logo de uma vez. Porque se você já vai costurando, de repente, falta ou sobra, já é, Elvis, né? Então, aqui, com o prendedor, como se eu já fosse costurar, tá? Bem esticadinho, sem deixar preguinha, a gente vai medir aqui em toda a volta. Façam isso, tá, gente? Porque eu sempre falo isso em aula minha. Um pé de máquina diferente, uma margem de costura diferente pode dar alteração. Por exemplo, eu estou costurando na máquina industrial que o pé calcador é de um determinado tamanho. E a máquina doméstica é outro. Então, aí pode dar uma diferença. Olha só. Tá? Então, mediu, serviu direitinho, a gente pode tirar, porque eu vou costurar o viés aqui. Tirar, costurar o viés nas duas partes redondas e aí sim, depois definitivamente a gente coloca o prendedor de novo e costura, tá bom? Ah, Aline, mas e se der errado? E se, por exemplo, se essa parte estiver muito grande, se a parte redonda estiver muito grande, você tira um pouquinho aqui por inteiro, né? Uma beiradinha toda na parte redonda. Se for a parte do corpo que estiver maior, por exemplo, você veio colocando o prendedor, ficou assim aqui no final. Nossa, então tá sobrando aqui, né? Se isso acontecer, vou mostrar pra vocês que eu precisei fazer isso na primeira peça que eu fiz, tá? Vocês vão cortar bem aqui embaixo, né? Aqui tá o zíper. Vocês vão cortar aqui embaixo, tirar o que precisa, fazer uma emenda, colocar um viezinho. Que eu precisei fazer isso aqui, porque teste, né, gente? Ó, nessa daqui, ó. Eu tive que fazer, porque eu ainda não tinha noção do que jeito que a peça ia ficar, né? A gente faz uma caixinha de surpresa. Ó a emenda aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem embaixo da necessaire, tá? Aí, depois que eu vi que o corpo tinha ficado maior, eu ajustei as medidas para poder passar para vocês. E aqui deu certinho. Mas, como eu disse, às vezes uma margem de costura diferente pode dar uma diferencinha e vocês vão aí consertar dessa forma. Gente, fica com medo desse viés não, ele é só um acabamento no ladinho de dentro que a cliente mal vai conseguir ver, tá? Então, eu pego aqui as partes redondinhas, onde está o forro, vou pegar o viezinho, abrir a dobra, tá? Com a dobrinha aberta, vou fazendo uma costura bem na beiradinha, tá? Aqui o viés vai bem redondinho, costura um pouquinho para, ajeita o viés na beiradinha, é um círculo, então tem que ir parando e ajeitando aqui para chegou aqui, cadê a outra tesoura? Então, ó, fiz com essa. Agora, nessa aqui também, a mesma coisa. Vamos abrir aqui. Silêncio total pra gente concentrar.
Pronto. Viu? É um viezinho de boinha pra fazer, tá? E agora, nós vamos finalizar. Eu vou começar colocando essa parte onde tem a alça, porque eu tenho que me atentar para não colocar ela do mesmo lado onde eu coloquei o puxador, tá? E tem que ser de lados opostos. Ó, se o puxador tá desse lado aqui, então a parte que tem a alça eu vou colocar do outro lado, tá? Só se atentem a isso. A alça tem que ficar nessa posição, ela vai entrar aqui nessa posição. Nesse círculo, nós fizemos pique em cima, pique embaixo e o pique para colocar a alça. Então, aqui, esse pique de cima, a gente vai colocar ele bem alinhado com o dentinho do zíper. E aqui eu vou passar uma costurinha de uns 2 centímetros, pequenininho, só para segurar. Passou essa costura, aqui o outro pique vai com o pique da parte do corpo aqui de baixo. E uma costura. Assim, gente, principalmente essa parte onde tem a alça, tá? Muito importante vocês medirem para a alça não ficar torta. Então, aqui a gente sabe que ela vai ficar bem retinha. Feito isso, agora a gente pode colocar os prendedores em toda a volta para finalizar, tá? E aí, meninas, estão gostando? Estão achando fácil? Só as meninas do YouTube que vai conseguir responder, né? Porque o Instagram tá com os comentários desativados. Lembrando vocês que temos ótimas promoções só hoje, tá? 10% de desconto nas compras feitas por Pix no meu site. Brinde especial nas compras acima de R$100, um tecido digital, gente, no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros e vários produtos no site em promoção, tá? Então depois vocês acessem o site. Para quem está assistindo no YouTube, o link do site está na descrição. E para quem está assistindo no Instagram, o link do site está no meu perfil. Então, eu vou fazer por partes, gente. Primeiro eu coloquei um dos lados, vou costurar esse lado todo primeiro, depois eu venho e coloco o outro, tá? Aí aqui, ó, é sempre aquilo que eu falo para vocês, gente. Vocês têm que ter aqui um apoio na mão. Não adianta a gente querer fazer assim, ó, porque o negócio vai escorregar, vai deslizar. Então, amassa, porque depois vai passar o ferro mesmo, tá? Amassa aqui para vocês terem uma visão e um domínio aqui sobre a peça, tá? Essa parte que estamos costurando é toda redondinha, então você vai bem devagarzinho. Aqui, com um pé de máquina, beiradinha do calcador, paralelo com a beiradinha do material e vai seguindo assim, de uma maneira uniforme, porque aí vai ficar bem redondinha a nossa necessaire quando desvirar. Então, veja, ó, eu costuro um pouquinho, paro, ajeito a peça, costuro mais um pouquinho, devagarzinho, pra ficar bem bonitona. Ai, quase quebrei o prendedor. Pronto, retrocesso, tá, gente? Então, ficou assim. Se vier, depois a gente vai voltar aqui pra arrumar. E agora, vamos colocar o outro lado. Esse aqui eu fiz pique? Fiz. Vamos seguir o pique, então. Aqui assim, ó.
O meu tecido não tem sentido, ou seja, aqui as borboletinhas estão em várias posições. Mas se o seu tecido que você for usar tiver sentido, exemplo, os bichinhos estão todos em pezinhos, aí você tem que se atentar para colocar na posição certa para os bichinhos não ficar de ponta cabeça, tá? Então aqui, um dos piques, vou fazer o mesmo esquema. Ponho aqui com o zíper, dá uma costuradinha, venho aqui no outro pique, pique com pique na parte de baixo. Mais uma costurada, pequenininha, né? Aqui, só para centralizar. E aí a gente coloca o prendedor. Vou fazer o mesmo esquema de novo. Vou colocar o prendedor em toda a volta e passar a costura para fechar aqui. É fácil, não é, gente? É fácil. Tendo molde, as medidas certinhas, mastigadinha, super tranquilo de fazer. Ah, fez a primeira, errou, alguma coisa não ficou legal, ficou torta. Faz de novo, sempre prestando atenção no que você errou na primeira que você fez. É assim que você aprende com o erro, só se você corrigir o seu erro. Agora, se você fizer 10 vezes do mesmo jeito, vai ficar todo errado do mesmo jeito. Então, sempre prestando atenção. Gente, a primeira peça, quando a gente vai fazer, a primeira peça, nossa, nunca fica 100%. Vocês viram eu mostrando pra vocês que, quando eu fui fazer, na sexta-feira, a peça de protótipo, né? Acabou que à medida que eu desenhei, acabou não dando certo, sobrou. E eu tive que fazer aquele corte embaixo e emendar. Então, assim, tudo que a gente vai fazer a primeira vez, principalmente se você for criar, se você for criar a medida, se você for criar o molde, a primeira... Ó, quando eu faço alguma peça que fica, dá certinho o molde, medida de primeira, eu comemoro, viu? Eu fico toda feliz e orgulhosa, porque é difícil. Então, só uma aguinha aqui, gente, peraí. Ah, Aline, mas por que você tá falando isso? Para vocês verem que os erros acontecem com todos, né? Principalmente quando você tá tentando bolar ali alguma coisa. Vou costurar aqui, tá, gente? Mesmo esquema, amassa bem aqui, para ter um campo de visão aqui. E aí, a gente que ensina, né, que faz alguma peça para ensinar, para passar a medida, para passar o molde, para mostrar como faz o passo a passo. Eu e as minhas colegas aí também que fazem vídeo, é dessa forma, a gente tem que... Primeiro a gente quebra a cabeça para poder... Primeira coisa, quebra a cabeça para pensar, o que eu vou fazer? Que é toda semana, né? Toda semana. Então, eu recebo muitas sugestões, muitas mensagens. Ah, Aline, faz tal coisa, faz tal coisa. Aí eu vejo que tá dentro da possibilidade. Exemplo, às vezes alguma aluna, uma seguidora manda mensagem de uma foto de uma peça que é de outra professora, de curso pago de outra professora. Eu não posso reproduzir aquela peça, né, gente? Mas aí eu vou guardando as sugestões que são possíveis, que eu posso fazer e vou, ao longo do tempo, vou tentando reproduzir. Ah, Aline, já teve vez de você tentar fazer alguma peça, não dá certo e você desistir? Teve. Teve sim. Tentei uma vez, tentei duas, falei, não vou fazer. Aí respiro, já aconteceu isso uma vez, passou, eu fiz isso, aconteceu isso, não deu certo a peça que eu queria fazer. Eu tava com a cabeça muito cheia e aí deixei quieto, falei, não vou tentar fazer mais não. Um ano depois, na mesma época, que foi uma peça escolar, eu fui tentar fazer de novo. E aí deu certo. Então, às vezes não é o momento, né, gente? Ó, aqui, ó, só para fazer o acabamentinho do viés, a gente vai virando ele
para tampar essa emenda, tá? Até hoje meu marido lembra, mas a gente lembra junto. Há muito tempo atrás, há uns 6 anos atrás, uma bolsa que eu queria muito fazer. Só que a minha máquina não era essa Jack, era uma máquina industrial bem antiga. Ela já não estava legal. E também isso contribuiu, né? E eu não conseguia fazer a bolsa. Nossa, a agulha quebrava e o negócio não costurava, a linha ficava escapando. E eu fiquei ali, ó, 3 dias, desmanchava, fazia de novo, desmanchava, fazia de novo. Só que eu perdi a paciência, joguei a bolsa lá no quintal. De tão nervosa que eu fiquei. Então, gente, essas coisas aí acontecem comigo também, acontece com a gente também. Todos nós que somos seres humanos estamos sujeitos a errar, né? Aqui, gente, virei o viezinho, né? E vou vir. Nesse momento, você pode aumentar a largura do ponto da sua máquina, tá? Se a largura do ponto da sua máquina for até 4, acho que máquina doméstica vai até o 4. Aí você coloca lá no máximo, lá no 4, tá? É a largura da máquina, aquela rodinha maior, tá bom? Se a sua for industrial igual a minha, vai até o 5, você pode botar até o 5. Tem industrial que vai até o 7, mas essa minha aqui vai até o 5. Porque é só um acabamentinho. Pronto. Deixa eu ativar os comentários do Instagram. Pronto. Nossa, pai. Jack A5E. É isso aí. Tem vários modelos de Jack. Tem. Vai nascer, gente. Vai nascer a hora do parto. A linha de poliéster, essas assim, ó. Vou pegar aqui. Para costurar tecido, linha de poliéster. Para costurar sintético, linha de poliamida, nylon 60, tá? Aí aqui a gente vai virar ela toda pro lado direito, eu ia falar avesso. Aí vai acertando os cantinhos aqui, redondinhos, né? Pra ela ficar bem bonitinha. Vamos rabicó de linha aqui. Bem devagarzinho pra não cortar. Então aqui, gente, eu tô virando e tô empurrando bem aqui em toda a parte redonda, tá? Não fica nada assim, emboladinho pra dentro. Dos dois lados. Desse lado aqui é a mesma coisa, ó. Vai forçando. Forçou todinha. Aí você vai passar o ferro. Passa o ferro aqui nas bolotinhas. E passa em toda a volta. E aí, pra finalizar, aqui, ó, na emenda da costura, você vem assim apertando pra ficar certinho. Pode, Sandra. Quem manja aí, quem já tá apta a colocar vivo, pode desossar, vai ficar linda. Nossa, falei igual meu filho agora. Colocar o vivo, é top. Top, top. Pronto, acabamento. Aquele carinho, né? Você tem que fazer aqui. Ai, que bonitinha, que bonitinha. Olha, cursorzinho de borboletinha. Eita, uma tá de costa. Aí, olha que lindo, gente.
Que lindinha que ficou, nem passei o ferro, hein? Depois vou passar o ferro para poder tirar foto. Ela tá um pouco amassadinha, mas olha que linda. Simples e fácil, tá? Valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça de 70 a 85 reais, tá bom? Combinado? Beijo para vocês. A aula vai ficar gravada para quem não assistiu desde o começo, depois só vim aqui assistir bem tranquila, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.